Bom, pessoal, vamos fazer a nossa abertura. Eu peço a todos para fecharmos nossos olhos no corpo físico e assim, tranquila e suavemente, nós vamos abrindo os olhos da alma, tentando colocar em nossa tela mental a figura daquele amigo certo de todas as nossas horas certas e incertas, nosso companheiro, nosso irmão maior, e que nós carinhosamente chamamos de mestre, ele que é para todos o médico das nossas almas, e conforme Joana de Ângeles, o maior psicoterapeuta que a Terra conheceu em todos os tempos. E assim, amparados, protegidos pela emanação fluídica e o magnetismo que vem de Jesus, através dos seus mensageiros que nos assistem, todas essas reuniões que fazemos, nós vamos até o nosso Pai Criador. E aí dizemos, Senhor, Criador da vida, Pai de amor e bondade, de justiça, de luz, misericórdia e sabedoria. Aqui estamos, Senhor, um punhado de criaturas que cremos em vós e rogamos da vossa bondade, do vosso amor pela humanidade deste planeta, da qual nós, pequeninos, fazemos parte também. Rogamos, Senhor, a tua proteção e o amparo para que a nossa reunião seja bem-sucedida. E quando nós falamos em sucesso da nossa reunião, nós falamos em aprender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E aprender significa para nós colocarmos em prática. E assim, agradecidos por tudo que recebemos sempre das tuas mãos bondosas e misericordiosas, pedimos, Senhor, a vossa permissão para iniciarmos a reunião de hoje. Que assim seja. Bom, pessoal, o tema que eu vou abordar nessa noite trata de um diálogo que aconteceu entre Jesus e um protagonista de um dos capítulos do Evangelho. Mas esse diálogo que eu me refiro, ele aconteceu depois da morte de Jesus. E ele foi registrado no livro Estante da Vida, de autoria do nosso querido irmão X, ou, se vocês preferem, Humberto de Campos, né? Um escritor brasileiro que foi, inclusive, membro da Academia Brasileira de Letras. Houve um outro diálogo entre este protagonista, como eu chamei, dentro do Evangelho. E este diálogo foi registrado em todos os evangelhos existentes aí na vida, inclusive nos 4 evangelhos canônicos e no evangelho nosso, aí, segundo o Espiritismo. Mas antes de abordar o tema propriamente dito, eu quero trazer aqui um episódio que tem a ver com o tema que aconteceu com o nosso querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra, ele era dirigente de um grupo de desobsessão, no Grupo Ismael. E lá pelo ano, mais ou menos, 1892, 93, por aí, numa das sessões de tratamento de desobsessão, num dos grupos apareceu um espírito zombeteiro. E o doutrinador, por mais que argumentasse, ele não conseguia convencer o espírito para esclarecê-lo. E daí chamou, então, o doutor Bezerra, que tinha mais conhecimento. O doutor Bezerra, com a mediunidade que ele tem, não é? Que ele tinha, ele percebeu rápido que aquele espírito era muito difícil de tratar e também era um espírito zombeteiro. Então, o que ele fez? O seu caso é de prisão, falou para o espírito. E olhou para o pessoal do grupo e falou, chamem a polícia. Na mesma hora, o espírito rachou fora, foi embora. Mas o que aconteceu? Imediatamente em seguida, apareceu um outro espírito que incorporou no mesmo médium. E o espírito, sorrindo de forma irônica para o doutor, disse, e aí, doutor, vamos, chame a polícia também para mim. E Bezerra
não se achou, não perdeu a linha e respondeu com a maior calma do mundo: aquele que o antecedeu precisava de um corretivo policial, mas você, meu filho, precisa de prece e de amor. E deu as mãos aos componentes do grupo e fez uma prece tão sentida, tão amorosa, que o espírito começou a chorar de forma convulsiva. E até que o espírito parasse de chorar, passou um tempo e depois que ele se acalmou, ele disse: doutor, Deus lhe pague. Nunca ninguém fez uma oração assim para mim, tão amorosa, tão sentida. Então vejam que exemplo de paciência, de tolerância, de amor ao próximo, de perdão que Bezerra exerceu, né? Mas eu queria também, ainda antes de abordar o tema, contar a vocês por que eu escolhi esse assunto. Eu acho que muitos de vocês aí nos seus bairros participam do chamado PVS, Programa de Vizinhança Solidária, né? E eu também participo aqui num grupo, um grupo de WhatsApp, né, que cada morador aí avisa quando tem um suspeito na rua, quando tem um assalto, quando tem algum acontecimento, né? E aconteceu mais ou menos há 1 ano e meio, 2 atrás, que alguns moradores, alguns poucos moradores, tenho que lembrar, começaram a se expressar de uma forma que aquilo me incomodou. É bandido bom, é bandido morto, essa corja, vermes, e a mãe, não sei o quê, e falavam coisas assim pesadíssimas, né? E aquilo mexeu um pouco comigo. E depois de várias vezes que falavam essas coisas, eu resolvi também escrever. E escrevi, ingenuamente, né, que o que eles estavam fazendo, aquele lançamento de ódios assim na atmosfera do bairro, era altamente prejudicial, porque aquilo chegava até os criminosos, até os bandidos, e aumentava mais ainda o ódio, e aumentaria mais ainda os assaltos, os crimes, e assim por diante. E nós, espíritas, sabemos que aquelas vibrações de ódio alcançam os obsessores dos bandidos, dos ladrões, dos criminosos. E esses criminosos e esses obsessores incentivam mais ainda os seus obsediados para continuarem no crime. Bom, o que aconteceu depois que eu respondi? O pessoal, porque você nunca foi assaltado, porque você não tem filha, porque você não sei o quê, acabaram comigo. E eu peguei e respondi que tinha sido assaltado 8 vezes, 3 vezes à mão armada, com um revólver na cabeça, e uma vez entraram na minha casa, graças a Deus eu estava ausente nessa ocasião, arrombaram o portão de entrada, arrombaram a porta que tem um terraço, depois arrombaram a porta da sala, entraram e fizeram a festa aqui. Quando eu cheguei de viagem, encontrei a casa de pernas para o ar e não tinha mais televisão, DVD, uma porção de coisas haviam sido roubadas. E falei isso, né? Aí ficaram quietinhos. Nunca ninguém mais falou nada. Só que, recentemente, uma moradora, que acabei conhecendo, e que, por sinal, também é espírita, ela se indignou da mesma forma que eu, mas com toda a educação do mundo, ela falou que não concordava com aquela forma que eles se manifestavam e que, por isso, ela estava saindo do grupo. Bom, então, esse foi o motivo, uma das coisas que me inspirou para abordar esse tema. Agora, então, vamos abordar o tema que nós escolhemos. O protagonista que eu falei a vocês, que conversou com Jesus 2 vezes, uma antes de quando Jesus estava ainda na carne e outra depois que Jesus havia desencarnado. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu estou falando de um senador, um fariseu, um doutor da lei, que era inclusive membro do Sinédrio, aquele terrível tribunal que condenou Jesus. Eu acho que agora vocês perceberam que eu me refiro a Nicodemos. E para lembrar, eu vou falar rapidamente do diálogo que ele teve com Jesus, que todos vocês conhecem, quando Jesus estava ainda na matéria. Mas para lembrar, Nicodemos já era naquela época um espírito de uma certa evolução, porque ele demonstrou isso pelo respeito que ele demonstrou a Jesus e também porque ele várias vezes foi visto
no meio da multidão para ouvir as pregações do Cristo. Mas aquele diálogo, se vocês se lembram, ele foi procurar Jesus à noite. E isso é próprio dos fariseus, né, que Jesus falava que eram orgulhosos, hipócritas, porque ele não queria ser visto pelos seus pares. Como que um senador, um doutor da lei, vai visitar o filho do carpinteiro, um pretenso Messias, um falso profeta, como os fariseus julgavam, né? E ele chegou à noite, procurando Jesus, e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. E o Cristo respondeu: em verdade vos digo, que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Mas como pode um homem, sendo velho, entrar novamente no ventre materno para nascer outra vez? E o Cristo, com paciência, ainda respondeu: em verdade vos digo, que é preciso renascer da água e do Espírito. O Espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. E aí o Nicodemos caiu na besteira de fazer uma outra pergunta. Mas como pode ser isso? Aí o Cristo: mas o quê? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Nós dizemos aquilo que sabemos e damos testemunho. E mesmo assim você não crê. Se eu te falo das coisas da terra e você não me dá valor, não acredita, imagina se eu te falar das coisas celestiais. E daí, então, vem os comentários dos espíritos, né? Que nós sabemos. E depois o Cristo foi cruelmente assassinado. 3 dias depois, Jesus apareceu primeiro para Maria de Magdala. Depois ele apareceu para aqueles 2 caminhantes da estrada de Emaús. Depois outra vez para os apóstolos, para Maria e tal. E finalmente ele apareceu para aqueles 500 da Galileia que eram para divulgar o evangelho. E o Nicodemos, aproximadamente no ano de 1969, mesmo que faz pouco tempo, né? Ele foi procurar o Humberto de Campos na sua morada espiritual para relatar o diálogo que ele teve com Jesus. Isso foi retratado naquele livro, como eu mencionei, Estante da Vida, psicografado pelo inesquecível Francisco de Paula Cândido Xavier. Bom, e o Nicodemos conta que após a aparição de Jesus aos 500 na Galileia, num certo dia, no entardecer, ele estava às margens do lago de Genezaré, local onde Jesus havia feito muitas das suas pregações e trazido preciosos ensinamentos para a humanidade que até hoje nós estudamos. E lá, então, ele rogou a Jesus que dissipasse as dúvidas existenciais que passavam pela sua cabeça. Bom, ante os ensinamentos recebidos de Jesus, ele experimentava uma espécie assim de entrechoque em torno das ideias de responsabilidade e perdão, misericórdia, justiça e misericórdia. Como conciliar o bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre está me dando um branco. Bom, o Nicodemos estava vivendo uma espécie de tormento em sua cabeça, que vocês imaginem que ele tinha 1.500 anos de Moisés, seus antepassados, vigorando as leis de Moisés, com mais ou menos 1.500, 1.300 anos.
De repente, 2, 3 meses, ele aprende coisas sobre misericórdia, perdão. Não atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, perdoar 70 vezes, 7 vezes, indulgência, tolerância. A cabeça dele fervilhava, porque ele estava na dúvida porque ele era um intérprete da lei de Moisés. Ele tinha que fazer os julgamentos, mas com aqueles ensinamentos novos, ele vivia atormentado. E como ele soube que Jesus havia aparecido para várias pessoas, ele rogou a presença do Cristo para que aparecesse também para ele, né? E o Cristo atendeu o seu pedido e apareceu para Nicodemos naquela ocasião. E na mesma hora, quando Jesus apareceu, Nicodemos se prostrou de joelhos na areia e o Cristo se encaminhou até ele e tocou sua cabeça de leve e perguntou: Nicodemos, que pretendes de mim? Senhor, tenho os pensamentos em fogo, tentando discernir entre a retidão e a delinquência, a bondade e a correção. Por que te banqueteaste com os pecadores? E tantas vezes te referiste tão rudemente aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Jesus respondeu numa inflexão de brandura tão elevada que o Nicodemos, quando explicou isso para o irmão X, qualificou de inesquecível. Jesus respondeu: eu nunca apoiei, nunca disse que os pecadores estivessem no caminho justo, mas afirmei que não vim a este mundo para socorrer os sãos, mas sim os enfermos. Quanto ao princípio de santidade dos fariseus, o que dizer dos bons que detestam os maus? Dos felizes que desprezam os infelizes? Dos ricos que exploram os pobres? Quando somos todos filhos de Deus. De que serve, Nicodemos? O tesouro enterrado? Ou o livro escondido na areia do deserto? Nicodemos baixou os olhos, a cabeça um instante, mas prosseguiu. E Zaqueu, Senhor, Zaqueu o rico, por que dispensaste tanta atenção ao ponto de lhe compartilhar a mesa, sem visitar os lares pobres que circundam a sua moradia? Eu estive sempre com a multidão, desde o início das primeiras notícias do anúncio do novo reino. Quanto a Zaqueu, é um rico que desejava instruir-se e negar a lição a um desses amigos a quem o povo chama de avaro, é a mesma coisa que recusar o remédio ao doente. E as meretrizes, Senhor, por que as defendeste? Muitas daquelas desventuradas mulheres que tu censuras surgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram. E aparecerão envergonhados pela sombra e pela lama aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem a confiança, dando-lhes fome, sede, pranto e aflição, e lançando-as à enfermidade e à condenação. Deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não foi ele o apóstolo que te negou 3 vezes? Exatamente por isso, com a dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará forças novas para ser fiel. E mais que os seus companheiros, terá ele agora condições de saber o quanto dói, quanto custa o sofrimento da deserção.
Quer dizer, o Nicodemos estava tentando tirar todas as dúvidas que ele tinha armazenado todo esse tempo com o comportamento de Jesus perante as pessoas sofridas, as prostitutas, os ladrões, os pobres, os ricos que se arrependeram, como Zaqueu, e assim por diante. E os ladrões do último dia? O que te deixaste imolar no meio de dois malfeitores e ainda prometeste a um deles ingresso no paraíso junto a ti? Eu não acoberto aqueles que praticam o mal. Por que você julga apressadamente a tragédia das criaturas cuja história não conheces desde o princípio? É necessário saber até que ponto alguém terá resistido à tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da sua falta, do seu erro. Há famintos que se transformam em vítimas do seu próprio desequilíbrio. Como há também empreiteiros, patrocinadores da fome, que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Quanto ao amigo a quem prometi a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas eu não disse por quê. Ele foi realmente conduzido ao mundo maior para ser atendido e reeducado nas suas necessidades de erguimento e transformação. E a responsabilidade, Senhor, com que devemos tratar a justiça? Por que pediste ao Todo-Poderoso perdão aos teus próprios carrascos quando dependurado na cruz? Aí Jesus responde: não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei, quando algemado à cruz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E com essas palavras não asseverei que o que eles estavam fazendo estava certo, que estivessem fazendo o que deveriam fazer, mas apenas tão só esclareci que eles não sabiam o que estavam fazendo e por isso eram dignos de compaixão. Aí o Nicodemos terminou de contar o diálogo ao irmão X e ele completou: depois das palavras do mestre, as lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos e nada mais eu vi. Apenas, senão, o véu diáfano do pranto, e ainda pude ouvir, de longe, muito longe, como se o Cristo me falasse: misericórdia eu quero, não sacrifício. E tem aqui também um comentário final do irmão X, que eu vou ler para vocês. Ele diz assim: nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufocava a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a moradia espiritual. E quanto a nós, velhos julgadores do mundo, quando o ouviramos atentos, entramos todos em meditação e silêncio, de vez que ninguém apareceu em nossa conversa íntima com bastante disposição para acrescentar qualquer palavra. Então, gente, esse diálogo representa uma lição de Jesus sobre misericórdia, não é? Sobre tolerância, sobre indulgência, sobre perdão das ofensas, sobre compaixão, tudo aquilo que
é tão necessário nos dias de hoje, e a falta de compreensão que paira em nosso meio, em nosso mundo, está tanto necessitando. Era isso que eu tinha para vocês. Peço desculpas de alguma coisa e vamos então fazer o nosso encerramento. Vamos novamente, minhas irmãs, meus irmãos, fechando os nossos olhos materiais e assim, tranquila e suavemente, nós vamos abrindo os olhos da alma. E novamente colocamos em nossa tela mental a figura de Jesus, o nosso mestre, e assim, amparados pelo amor, pela bondade, pelo magnetismo do Cristo, nós vamos pedindo a estes mensageiros amorosos que nos apoiam em todas as nossas reuniões, para que possam levar as nossas energias de saúde, de paz, de equilíbrio, para todas as criaturas cujos nomes foram colocados no chat desta reunião. Pedimos também a esses irmãos para levarem essas forças, essas energias para todos os sofredores que se encontram em nosso planeta. Os hospitais diversos, aqueles que estão passando por problemas de angústia, tristeza, depressão, solidão. Pedimos também, Senhor, pelos nossos lares, onde estão os nossos entes queridos, e principalmente aqueles nossos entes queridos que se encontram adoentados, nós pedimos nesse instante. E agradecido, Senhor, por tudo que recebemos mais uma vez na noite de hoje, nós vamos pedindo permissão para encerrar a nossa reunião, lembrando dos últimos momentos que o Senhor passou aqui na Terra, e naquele instante doloroso, sabedor do sofrimento que o aguardava, o Senhor nos trouxe uma poesia que até hoje nós recitamos com muito amor, com muito carinho. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que nós também perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, contudo, livra-nos de todos os males, pois que teus são o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Muito obrigado a todos, uma boa noite, bom Natal a todos, e 2022 seja de alegria, de paz, de saúde para todos nós.